Estamos mais uma vez aqui para falar de José Guilherme Melchior. Melhor dizendo, para ler um pequeno artigo dele, publicado no Jornal do Brasil em 4 de janeiro de 83, chamado A Lepra Linguística. Esse artigo está incluso no Elixir do Apocalipse, obra do José Guilherme, obra fantástica. Vamos passar a leitura. Outro dia, um locutor da Rádio Cultural de Brasília apresentou uma peça de música barroca dizendo que seu título era, abre aspas, A Rainha de Sheba, fecha aspas, pronunciando naturalmente Sheba, com X-E-B-A. Poucos meses antes, o público da televisão assistiu a um filme dublado em que Rex Harrison, fazendo o papel do Papa Julius II, voltava de uma viagem à România, que o tema é engraçado, né? A România. Enquanto isso, uma outra película dublada, se não me engano, uma história de James Bond, classificava de feudos sangrentos os conflitos entre duas organizações mafiosas. Alguém precisa realmente cuidar um pouco mais da nossa pobre língua, nosso principal instrumento de pensar e viver, e impedir que semelhantes absurdos tenham livre curso que vem tendo, aos montes em nossos meios de comunicação de massa. É claro que a tarefa não é nada fácil. Afinal, vivemos num país onde mesmo as pessoas sofisticadas acham feio dizer Genebra e insistem em usar Geneve. Embora massacrando sem querer, bem entendido, é a punição dos snobs, a pronúncia francesa. E acham muita graça na generalização de mulambos sintáticos como você receberá tudo o que tem direito, ou o esforço a que o candidato se propõe, ou em contrassensos semânticos do tipo o comitê organizador da feira preparou o evento. Ninguém se incomoda muito com o estado da língua, e menos que todos os milhares e milhares de bárbaros e solecistas que ganham a cada ano diplomas em profusão. A gente chega até a sentir certo complexo de culpa e a tentação de indagar se não está sendo muito elitista com esse tipo de exigência. Na minha infância, porém, como na minha adolescência, qualquer ex-colegial, como suponho o seja o nosso locutor radiofônico, sabia que Queen of Sheba é Rainha de Sabá, ao passo que ele, coitado, só sabe, e já é muito, que Queen é rainha. O Papa era conhecido como Júlio, não como Július, e nunca foi a România, ou melhor dito, Romênia, e sim a Romagna, região do centro-leste da Itália. Em suma, cada pessoa medianamente educada que lidava com o inglês ou o francês reconhecia razoavelmente duas coisas: o português e a chamada cultura geral, aquela tal que fica quando se esquece tudo mais e serve ao menos para que seu detentor não passe vergonha. Quase nulo era o risco, há apenas 20 anos, de que um tradutor vertesse laissez-faire por deixe estar. Sim, leitor, não esfregue os olhos, deixe estar. Tal como se pode ler no volume Raymond Aron, da UNB, uma universidade que publica anualmente uma verdadeira pletora de traduções, mas se obstina em considerar de só menos garantir um nível mínimo de correção linguística a seus textos. Nem se veja nessa crítica um puro lamento social, algo assim como o constante sobressalto que nossas elites mais antigas ante as sucessivas ondas de parvenos, sem maneiras
da turma que toma sopa de garfo, como se diz graficamente no Sul. A maior vítima da nossa tragédia em matéria de cultura linguística não é a elegância do falar, é pura e simplesmente a eficiência da comunicação. Pouquíssimos os que ainda sabem fazer um relato, quanto mais um relatório, decente, objetivo e articulado, pois a ruína da sintaxe acompanha a penúria do léxico. Nas empresas, nos governos, voltamos, em plena era da alfabetização maciça, ao princípio da renascença, quando os serviços dos raríssimos letrados profanos, os humanistas, eram disputados como talentos ultravasqueiros. Quem ignora que no Rio de Janeiro prosperam fábricas de teses de pós-graduação encomendadas a peso de ouro por mestrandos e doutorandos semi-analfabetos? E já há casos de chefe de departamento de letras ainda rigorosamente virgens de qualquer comércio mais íntimo com a gramática da regência da concordância. Um deles, Emérito Lacaneta. A mais insigne monstruosidade perpetrada contra a educação brasileira, o vestibular unificado sem redação, está na raiz da nossa lepra linguística. Mas é preciso frisar que o mal reside na cultura e no sistema educacional, e não no próprio idioma. Como sistema linguístico, o português continua a demonstrar notável aptidão para o enriquecimento e a renovação, conforme vem registrando Aurélio e vem notando destacados estudiosos nacionais e estrangeiros, a começar do lado de cá por um Celso Cunha ou um Antônio Alvaz. A língua é rica e plástica. A fala, no sentido de Saussure, e, portanto, oral, tanto oral quanto escrita, é que anda pobre e trôpega. De resto, o fenômeno sofre a inevitável refração imposta pela amplitude e variedade do Brasil, capaz de fazer com que a gente pobre de São Luís se expresse em média infinitamente melhor do que a juventude burguesa de Copacabana ou Belo Horizonte. Compete a todos nós concitar os poderes públicos e as autoridades do ensino a pôr cobro a essa situação alarmante, em que a praxis cada vez mais barbarizada do português ameaça relegar a opulência e cultura da nossa linguagem ao estado de uma reserva aristocrática, espécie de latim do espírito, sem nenhuma correspondência prática no cotidiano da vida social. José Guilherme Melchior, o Elixir do Apocalipse.